É bom, né, descansar no Senhor. Tem hora que as coisas que a gente já passou, né, vai vindo na lembrança. E não é aquela lembrança que o diabo traz para acusar. É aquela lembrança, irmão, que Deus faz a gente olhar para ver que em tudo que passamos Ele sempre esteve conosco. Amém? E aí não tem como a gente não sentir o toque, não sentir o abraço, não sentir o cuidado de Deus. Amém? Irmão, nós precisamos da palavra do Senhor. É a palavra que cura, é a palavra que sara. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que no princípio, quando Deus foi dando forma à terra, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma, vazia e havia trevas, semelhante à vida de algumas pessoas, sem forma, vazia e trevas. Só que o interessante é que no versículo 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor passava por sobre as águas. Então, apesar do Espírito de Deus se mover naquele lugar, a terra ainda continuava sem forma, vazia e em trevas. Por quê, irmão? Porque não é só o mover do Espírito que vai colocar as coisas na nossa vida em ordem. Então, se a gente frequentar uma igreja, um lugar aonde a palavra de Deus ela é escassa, você pode se envolver no mover do Espírito e continuar com a vida sem forma, vazia e até em trevas. Por quê? Porque as coisas só foi sendo colocadas em ordem quando Deus começou a liberar a palavra e Ele começou a dizer: haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e assim foi. Irmão, se nós não tivermos o contato com a palavra genuína de Deus, nós podemos nos mover no Espírito, pular, cantar, cair no chão, chorar, sair daqui emocionalmente quebrantado, e a nossa vida vai continuar sem forma, vazia e em trevas. Nós precisamos da palavra, amém? Por isso, nesses dias, irmão, é dia de você clamar a Deus pela palavra. É dia de você invocar a Deus pela palavra. É dia de você dobrar os joelhos e dizer: Senhor, fala comigo. Pai, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu quero a sua palavra. Busque a palavra, irmão. A Bíblia diz: pegue tudo que você tenha, venda e compre a sabedoria. Pegue tudo que você tenha, venda e compre a sabedoria. E aí Deus vem e fala assim: ó, minha é a sabedoria. Então é dele que você vai ter que comprar. Então pague o preço, irmão. Clame, ore a Deus, porque uma palavra pode mudar toda a sua vida, toda a sua história. Amém? É como eu disse, irmão, na oração: nenhuma ferida, nenhuma decepção, nenhuma injustiça, nenhuma falta de ajuda, de apoio me fez, irmão, deixar de olhar para Jesus Cristo. Em cada infidelidade dos homens que até representam a Deus, eu vi a fidelidade de Deus. Cada falta, irmão, de consolo do homem, eu vi o consolo de Deus. Eu vi o socorro de Deus. Eu vi o escape do Senhor. O segredo, irmão, não é começar a seguir a Deus, é terminar a carreira, é permanecer fiel, é continuar buscando. Amém? É como eu disse, infelizmente a igreja ela vive um cenário de muita hipocrisia, irmão, muita hipocrisia. Eu postei esse comentário no status, essa minha indignação, e um pastor que não falava comigo desde o dia que eu saí da igreja, porque ninguém mais de lá fala comigo depois que eu saí da igreja.
mandou uma mensagem para mim comentando, dizendo assim: nós precisamos ser o remanescente. Só que quando eu fui assaltado, que nós passamos o maior perrengue para pagar o aluguel da igreja, pois tinham levado o dinheiro, para pagar o conserto da casa, para pagar a multa da quebra de contrato, porque nós mudamos de casa. Os pastores se juntaram, fizeram uma arrecadação para nos ajudar, e esse pastor, que se diz o remanescente, era amigo pessoal meu, não contribuiu com R$1, mas fez a correria, digamos assim. Então foi nenhum, falou com outro, tal, juntou aquela quantia e se promoveu na caridade dos outros, e disse assim: toma aqui, eu consegui para te ajudar, mas dele não saiu R$1. Isso é hipocrisia, irmão. Nós precisamos manifestar a verdade. Se temos, então temos. Se somos, então somos. Se não somos, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque aí o Senhor pode nos tocar, nos purificar, para que possamos ser. Amém? Mas enquanto vivermos debaixo de hipocrisia, o Senhor não pode fazer a obra na nossa vida. Amém? Então que você possa clamar a Deus pela palavra nesses dias, porque a palavra, ela vai começar a fazer separação entre luz e trevas. A palavra, ela vai começar a pôr uns para cá, outros para lá, irmão. E você vai começar a ter a clareza das coisas e saber quem é luz e quem é trevas. Amém? Diga graças a Deus. Diga bem forte: eu vou clamar pela palavra. Diga graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, no versículo 39. Mateus 27, versículo 39. Diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da onde? Irmão, cuidado com algumas afrontas que você recebe, porque o desejo de querer provar alguma coisa pode fazer você atrapalhar o propósito de Deus. Olha o que estão dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Coloque-se no lugar de Cristo. Porque, irmão, coisa triste é você estar falando a verdade e ninguém acreditar. E aí você tem a ferramenta que pode provar que você está falando a verdade. Você é tentado ou não é a usar essa ferramenta? Irmão, nós precisamos guardar algumas dessas ferramentas e deixar que Deus venha nos justificar. Porque se Jesus prova descendo da cruz, nós não estávamos aqui hoje. O propósito da cruz era bem maior, irmão, do que provar para meia dúzia de quem ele era. O propósito da sua vida com Deus é bem maior, irmão,
do que provar para quem está afrontando a sua fé. Porque as pessoas afrontam. Eu me lembro que no início da minha caminhada as pessoas diziam assim: e lá vem o pastorzinho. Agora eu estou crescendo, né? Já virei o pastorzão. Mas as pessoas debocham. As pessoas, irmão, elas os afrontam. E a gente tem a ferramenta para provar, mas não significa que temos que usá-la. Guarde as ferramentas, porque o propósito da tua vida é bem maior. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 41. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos em quem? Nele. Se é mesmo o rei de Israel, desça daí e nós vamos acreditar. Quantas vezes nós somos tentados a isso, irmão? Só que a gente precisa de um discernimento, porque a mesma proposta o diabo fez para Jesus no deserto: se tu és mesmo filho de Deus. Irmão, quem põe a sua comunhão em dúvida, quem zomba da sua aliança com Deus, não é Deus que está enviando. Você não tem que descer ao nível dessas pessoas. Fique na cruz, fique no propósito, fique na vontade de Deus. Amém? Fique. Continuando, por gentileza. 43. Olha como vai piorando. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de quem? Quando Jesus sai das águas do batismo, a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Agora eles já estão dizendo assim: olha, se Deus te ama, tira você daí. Se Deus ama você, por que Ele não faz? Se você é de Deus mesmo, por que tanta luta? Por que tanta prova? Eu falava com os obreiros aqui, Jesus quando orou pelos seus discípulos, Jesus foi intercedendo por eles e disse assim no meio da oração: Senhor, eu dei a tua palavra para eles, e o mundo os odiaram. Irmão, o ódio das pessoas pode ser a prova concreta de que a palavra que você está carregando é a de Deus verdadeiramente. Só que a nossa fraqueza emocional, a gente quer conquistar as pessoas, a gente quer a simpatia das pessoas, porque quando a causa do ódio delas é apenas o fato de estarmos carregando a Cristo, significa que não fizemos nada para ela. E quando a gente está inocente, a gente deseja provar. A vontade que a nossa carne tem é de provar, é de usar todas as ferramentas para provar o quanto somos inocentes. Mas se você padece por comunhão a Cristo,
1 Pedro capítulo 4 diz: alegre-se, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Não é um incentivo satisfatório, porque a gente quer servir a Deus e carregar Deus conosco e ter uma melhor sorte, e ter o apoio, e ter pessoas nos incentivando, nos aplaudindo, nos encorajando, pessoas se espelhando, pessoas até dizendo: olha, eu não vou em igreja nenhuma, mas eu fico feliz que você está lá. Irmão, sempre vai ter pessoas usadas pelo diabo, sempre vai ter pessoas que o inferno vai enviar, que o inferno vai usar. E se for pessoas distantes de você, não te afetarão. Logo o diabo vai usar as pessoas próximas a você. Não caia nesse laço do diabo. Fique na cruz. Não negue a sua cruz. Não despreze a sua cruz. Amém? Continuando, por gentileza. Versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora o quê? Aí, para piorar a situação, crucificaram 2 ladrões ao lado de Jesus, para mostrar assim, ó, se esse é de Deus, onde está a diferença? Nós já passamos por isso, irmão. As pessoas que nem sequer andam com Deus, e pior é o julgamento daquelas que andam ou dizem andar, usam até a Bíblia para dizer assim: mas a Bíblia não diz que há uma diferença do que serve a Deus? Tem 2 ladrões crucificados e Jesus no meio, dizendo: cadê a diferença? Se você é de Deus mesmo, então desça daí, faça o que os outros 2 não podem fazer. Se Deus ama você mesmo, então que Ele salve você daí, porque há uma diferença do que serve a Deus para o que não serve. Irmão, a diferença é que a gente não negocia a nossa fé. A diferença é que as circunstâncias não nos fará abandonar a cruz. Amém? Quantos, irmão, que já abandonaram a sua cruz? Pessoas que já foram até tremendamente usadas por Deus, mas abandonaram a cruz. Pessoas que não suportaram a afronta, pessoas, irmão, que foram pagar na mesma moeda, e às vezes o espírito mau entra nessa hora, como uma raposinha, vai fazendo mal à vinha, e a gente não nota. Quando a Bíblia diz: olha, lembra-te onde você caiu, porque possivelmente é na hora que a gente não esperou. Irmão, talvez você esteja assim hoje, no meio de muitas pessoas não temente a Deus, e tendo os mesmos resultados que elas. E não tem problema as pessoas questionarem: onde está o seu Deus? O problema é você começar a se questionar. O problema é você começar, irmão, a ser seduzido a deixar a cruz. O problema é você deixar essa circunstância
abalar a sua comunhão com Deus, abalar a sua relação com Ele, duvidar da paternidade, da bondade de Deus. Esse é o grande problema, e esse é o alvo de Satanás. Amém? Continua, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que o quê? Me desamparaste. Irmão, esse foi o dia que o céu se calou para Jesus. Toda a vida de Jesus Cristo foi guiada pela voz que vinha dos céus. É tão sério que Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Podendo curar, ele não curava, porque o céu ainda não tinha dado a ordem. Podendo libertar pessoas de demônios, ele não libertava, porque os céus ainda não tinham dado a ordem. Podendo ressuscitar mortos, como fez com a filha de Jairo, como fez com Lázaro, ele não ressuscitava, porque os céus não tinham dado a ordem. Toda a vida de Jesus foi guiada pela voz que vinha dos céus, e essa voz só levava ele em uma direção. Qual? A cruz. Irmão, se a voz que você está ouvindo não te leva para a cruz, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Mateus 16, 24, a Bíblia diz: olha, todos que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Se tem alguém aqui sem cruz, você está sem, porque você não quis abraçá-la, mas ela já foi confeccionada para você. Já tem uma cruz do seu tamanho, na sua medida. Mas o problema é que a gente não quer ouvir a voz do Espírito. O problema é que nos púlpitos não há mais a voz de Deus. Então os cristãos estão servindo a Deus sem cruz, sem renúncia, sem desapego, sem confrontos. Estamos servindo a Deus, irmão, numa rede, debaixo de uma sombra fresca, confortavelmente seguros, inabaláveis, só agregando, só conquistando, só somando. Irmão, o Evangelho, ele vai te conduzir para a cruz. A voz de Deus, ela vai te levar em direção à sua cruz. Se você não está caminhando em direção a ela, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Amém? Não é Deus que está falando com você. Quanto tempo faz que você não renuncia a nada por Ele? Aí a Bíblia diz: mas negue-se a si mesmo. Está falando para negar a pessoa. E às vezes a gente nega uma coisinha, outra coisinha, e já fala: nossa, pastor, já abri mão de tanta coisa por causa de Deus. Ele está falando para você abrir mão da sua vida. Amém? Pastor, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Irmão, livre-arbítrio é luxo de quem não se converteu. O dia que você disse: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, acabou o livre-arbítrio. Você é propriedade exclusiva de Deus. Diga glória a Deus.
Você não tem direito a fazer o que você quer da sua vida. Isso é a sua cruz. Amém? Agora, uma coisa você precisa saber sobre a cruz: em muitas oportunidades, ela vai silenciar o céu para você. Paulo disse aos Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais eu. Olha a vida sendo negada, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é que hospeda em mim. Eu só sou um corpo hospedeiro. O Senhor é quem vive através de mim. Mas a cruz, irmão, ela silenciou os céus naquele dia. Jesus podia dar a resposta para quem o afrontava, mas o brado de Jesus foi ao céu e disse: Pai, por que o Senhor me desamparou? Teve resposta? Não teve. Não teve, irmão. Só quem já está crucificado com Deus sabe o quão perturbador é o silêncio dele. Se você já crucificou a sua vida com Cristo, verdadeiramente fez do Senhor Jesus o seu pastor, você sabe o quão perturbador é o silêncio de Deus. Que às vezes o pastor prega 1 hora, 2 horas, e não cai uma palavrinha que seja para você. Você chora, você ora, você implora, e não vem uma direção de Deus para você. Isso é perturbador. A sensação de desamparo é imediata. Foi para Jesus. Ele começou a gritar: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Por que o Senhor me deixou? Se você já experimentou o silêncio de Deus, você sabe do que eu estou falando. Agora, mais perturbador do que o silêncio de Deus é ouvi-lo sem estar preparado. Guarda isso. Mais assustador do que não ouvir a Deus é ouvi-lo sem estar preparado. Você está no livro de Mateus, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 1. Primeiro Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo quem? Os homens. Paulo está dizendo para a sua igreja: pessoal, eu não posso trazer a palavra de Deus para vocês. Vocês não podem suportá-la. Vocês não têm estrutura suficiente para receber a revelação de Deus, porque vocês ainda são carnais. E por que são carnais? Porque ainda estão andando segundo os homens.
Meu irmão, se você quer andar segundo Deus, você precisa ter estrutura para suportar a palavra. Porque sempre haverá mandamentos, exortações, direções que eu e você iríamos preferir nunca ter ouvido. Mas se eu não suportar a palavra, eu não vou estar pronto para o que há de vir, irmão. Porque se o evangelho que eu me submeto é segundo aos homens, os homens não podem falar daquilo que está por vir. Os homens só podem falar do hoje e do passado, quando estão sendo usados pelo diabo. O futuro, irmão, só pertence a Deus. Então, se você quer andar segundo Deus, você precisa começar a ter estrutura para suportar a palavra. Em Isaías 38, versículo 1, a Bíblia diz que o profeta vai à casa de Ezequias, no leito da sua morte, e diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque acabou para você, amigo. Você vai morrer. Deus me mandou aqui falar para você organizar a vida, porque você vai morrer. Você teria estrutura para ouvir uma palavra dessa? No leito da sua morte? Ou o mensageiro iria morrer antes de você? Que pastor que é esse? Onde já se viu dar uma palavra dessa? Na hora que a pessoa está precisando de um apoio, vem com a marretada para acabar de matar. Mas assim diz o Senhor. Amém? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, vou realizar seu sonho. Você vai ser pai de uma nação. Mas você tem que sair agora da tua casa, do meio da tua parentela. Vai embora. Você teria estrutura para receber um chamado desse? Uma ordem dessa? Porque pode ser exatamente isso que Deus está te falando. Você quer viver dias melhores? Sai do meio da sua parentela. Sai daí um pouco. 1 Samuel capítulo 3, 10, a Bíblia fala com Samuel a primeira vez que Deus fala com ele. E sabe o que Deus fala para ele? Vou tirar o ministério do seu pastor, o Eli. E sabe os 2 filhos dele que ele colocou na obra? Vou matar os 2. Você teria estrutura para receber uma revelação dessa? Você imagina, irmão, o quão perturbador é ouvir uma coisa dessa? Você está aqui congregando e Deus vem e fala para você que vai tirar minha vida, que vai arrancar o meu ministério, que vai pôr em ordem as coisas. O que você faria com uma palavra dessa? A Bíblia também diz em Mateus 26, versículo 34, que ele chegou a Pedro e falou: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes antes que o galo cante. O que o Pedro fez? Vou nada, Senhor. Vou provar minha fidelidade. Irmão, muitos de nós não temos estrutura para receber a palavra de Deus. É por isso que continuamos no leito da enfermidade, morrendo espiritualmente, morrendo no leito da religiosidade.
É por isso que muitos ainda estão sofrendo no meio da parentela. É por isso que muitos ainda estão negando a Jesus. Porque quando a palavra é revelada, a gente ignora, porque a gente não tem estrutura para recebê-la. Irmão, se você quer andar segundo Deus, você tem que estar preparado para ouvir duros discursos da parte de Deus, direções que você nem ia querer ter recebido. Sabe aquela oração, Senhor, fala que o teu servo ouve? Vai ser, Senhor, não fala não. Às vezes eu recebo os testemunhos das pessoas aqui. A Rosiane tem um testemunho bom para contar. Porrada, irmão. Repreensão pesada. Ela falou, pastor, pregando, o senhor reproduziu uma conversa que eu tive com meu marido. Até perguntei, você falou para o pastor? Aí ela disse, orando aí na frente por um milagre, minutos antes da pregação começar, só eu e Deus sabemos o que eu falei, e o senhor falou na pregação. Aí eu penso assim, por isso está difícil das pessoas voltar na igreja. Deus fala tudo. Tem que orar para Deus falar um pouco menos. Então você vem, irmão, toma uma baita de uma repreensão. Aí você fala, eu não vou vir mais nessa igreja não, o pastor é muito duro. Um dia uma pessoa falou para minha mãe, da minha família, o pastor ele é bravo, né? Aí a minha mãe falou, não. Nossa, um dia eu fui tomar um conselho com ele, meu Deus, ele acabou comigo. Ué, irmão, eu não vou enfiar o evangelho na goela de ninguém, mas não vem pedir para dar uma palavra, porque quando você chega num hospital e vai se submeter à cirurgia feita pelo médico, você não fica ali com os olhões abertos e dizendo, não doutor, não corta não, pega leve. A Bíblia diz que Jesus foi ministrando a palavra e os discípulos começaram a ir embora e dizer, duro demais é esse discurso. Mas quem é que estava falando? Jesus. A Bíblia fala que um rei teve um filho doente, e aí ele diz para sua esposa, mulher, se disfarça, para que ninguém te reconheça na rua. Vai à casa do profeta Aias, leva para ele pães, leva mel, faz um agrado para ele, porque ele profetizou de mim que eu ia ser rei. Então a gente começa a procurar fontes que profetizaram bem a nosso respeito, porque a gente acha, irmão, que essas fontes são compráveis. Então se um dia ele profetizou o bem, sempre vai profetizar o bem. Vai lá, procura saber o que vai acontecer com o nosso filho. Deus vem e fala com o profeta que já era cego. Deus fala para ele, olha, a mulher do rei vai vir na tua casa hoje, e ela vai vir disfarçada em outra mulher, e ela vai te consultar acerca do menino. Diga para ela que o menino vai morrer. Aí a Bíblia diz que ela vai adentrando a casa do profeta cego, e ele diz assim, entra, mulher de Jeroboão, por que tu disfarças assim? Eis que te sou enviado com duras notícias. Tem noção que é isso? Você ter estrutura, irmão,
para suportar a palavra de Deus. Aí o profeta diz para ela: olha, você vai embora para casa, e quando os seus pés entrarem na cidade, seu menino vai morrer. Em outras palavras, você não vai ver ele mais com vida. Irmão, como ter estrutura para receber uma palavra assim? Mas ou eu suporto a palavra de Deus, ou eu continuarei a minha vida toda sendo guiado por homens. E se eu continuar guiado por homens, você pode até ter o seu ego massageado, você pode até ficar confortável no seu pecado, na sua vida, mas confortavelmente você vai para o abismo. O destino é o abismo. Irmão, a nossa carne, ela quer tomar conta de nós. Nós precisamos ser confrontados. Porque se nós não formos confrontados, quem colocará limite à nossa carne pecaminosa? Quem colocará freio nos nossos impulsos carnais? Porque todos nós aqui somos carnais. E pecado, irmão, não é só de origem sexual. Pecado pode ser inúmeras coisas. A Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Por quê? Porque a carne dá um impulso dizendo: não vou fazer não, não tem condições. A carne dá um impulso: não vou fazer não, o outro irmão faz, ele tem mais condição. A carne dá um impulso: não vou fazer não, nunca ninguém fez por mim. Se nós não formos confrontados, quem vai pôr freio? Amém? Então nós precisamos começar a andar segundo Deus, se ainda não estamos andando, mas temos que estar preparados para duros discursos. Temos que estar preparados, irmão, para o peso do Evangelho, porque um dia o céu vai se calar, mas enquanto ele não se cala, é melhor que demos ouvido ao que ele está falando. Amém? E adivinha, hoje é uma palavra dessa, que você não ia querer ouvir, mas eu preciso pregá-la para você. Amém? Você está em Coríntios, volta para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 40. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado quanto? Um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós o quê? Apercebidos. Na minha tradução diz preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não o quê? Penseis. Eu quero falar uma coisa aqui com você, irmão.
que eu confesso que não vai ser muito gostoso de ouvir. Então preste atenção, por favor. A Bíblia diz: estarão dois num campo, um será tirado, mas o outro fica. Nós, como cristãos, eu acredito que a maioria de nós estamos prontos para ir a qualquer momento. A pergunta é: estamos prontos para ficar quando alguém que nós amamos for tirado de nós? Pensa nisso. Você imagina você ir buscar a Deus pelo filho e o profeta dizer assim: olha, você nem vai ver mais seu filho com vida de novo. Como continuar com a vida, irmão? Como seguir em frente? A Aline está aqui hoje, o marido não está trabalhando. E se Deus leva ele hoje? Será que ela está pronta para ficar? Amém? Está entendendo a dureza? Porque o fato, irmão, é que Jesus está vindo para muita gente em todo o tempo. Seria legal se todos nós aqui fôssemos juntos. Se Cristo viesse agora e arrebatasse a sua igreja e nós fôssemos todos juntos. Como o Elcio disse um dia para mim: pastor, se for para ir todo mundo, vamos, mas para ir na frente não quero ir não. Agora não. Irmão, o fato é que nós, como cristãos, estamos nos preparando para ir a hora que Jesus quiser, mas não estamos nos preparando para ficar. Quando alguém que amamos pode ir na frente. Olha o casal, a Pâmela e o Gabriel, 1 ano de casado. Você imagina, um vai, um fica. Será que nós estamos prontos? Porque a vida, irmão, continua. O que Deus está querendo dizer para nós hoje é que isso não pode ser impedido, que vai ser uma separação dolorosa, que um dia irá acontecer. Tomara que seja bem mais para frente. Mas vai chegar um dia, irmão, que o filho vai ter que se separar do pai, da mãe. Vai chegar um dia, irmão, que os pais, às vezes na ordem inversa da vida, vai ter que se separar dos filhos. Vai chegar um dia, irmão, que o marido vai ter que se separar da esposa, e a esposa do marido, o amigo do seu amigo. E quem ficou? Como fica? Porque a vida precisa continuar, sem permitir, irmão, que a sua comunhão seja abalada com Deus. Amém? Segundo Samuel, abra a Bíblia lá, por favor. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel 12, versículo 13.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e você não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira aos inimigos do Senhor, para que eles blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente o quê? Olha aí, irmão. Irmão, essa é uma pregação que você não quer ouvir. Essa é uma revelação que você não quer ter. E Davi não foi o único na Bíblia que teve que ouvir isso. A Bíblia fala que Deus fala com Abraão e diz: Abraão, você vai pegar o teu filho Isaque e vai oferecer ele em sacrifício para mim. É verdade que Abraão, ele obedeceu. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus 11, versículo 17, que Abraão nutriu uma fé tão grande, só para não ter que deixar o filho ir e ele ter que ficar. Então a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 17, 18, diz assim: considerou Abraão que Deus era poderoso para das cinzas ressuscitar o filho de volta. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou obedecer, mas Deus vai ter que devolver ele para mim. E às vezes é isso que a gente faz, a gente alimenta uma fé para um milagre, porque nós não estamos prontos para ficar. Só que quando chegar esse dia, irmão, o céu se cala, a oração não tem resposta, o pedido não é atendido, a campanha não funciona, o jejum não quebra o jugo, suas lágrimas não mudam o propósito. E aí, irmão, um vai e o outro fica. Dá dor só de pensar. Com toda a verdade do meu espírito, irmão, eu estou pronto para ir a hora que Deus quiser. Mas em relação a algumas pessoas, eu não sei se eu estou pronto para ficar. E eu preciso suportar esse evangelho, porque senão eu não estarei pronto para o que há de vir. Amém? Davi simplesmente recebe a notícia da parte de Deus: olha, Deus te perdoou, mas o filho vai morrer. Vai morrer. Olha a reação de Davi, seria a nossa. Versículo 15: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e esta adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado na terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Irmão, diante do decreto, Davi foi orar, clamar, jejuar, se prostrou na terra, irmão, e dali não saía. Os mais velhos da sua casa, do seu reino, iam lá consolá-lo e dizer: Davi, vem comer um pouco, senão daqui a pouco é você que vai ficar doente também. Mas ele não permitia. Irmão, a mesma coisa fez Ezequias. Isaías sai, ele acamado, olha para a parede e começa a clamar a Deus. O Isaías nem saiu do palácio, Deus já fala para ele: volta lá, fala que eu vi as lágrimas, ouvi a oração, e diz para ele que ele não vai morrer mais.
Mas a mesma voz do céu não veio para Davi. Irmão, muitas vezes nós já vencemos e ainda vamos vencer a morte, mas vai ter um dia que ela vai vencer cada um de nós. Que a nossa oração não vai ter resposta, que o nosso jejum não vai funcionar, que ficar prostrado diante de Deus, humilhado, não vai mudar a sentença. E você, meu irmão, e eu, nós precisamos estar prontos, porque diz um ditado antigo aí fora e sábio, que para morrer só basta estar vivo. Irmão, nós não temos a garantia de que vamos durar muito. Estava brincando com o celular ontem. Não sei se você viu, tem um aplicativo aí que envelhece as pessoas. Já brincou? E aí, ficou bonitinho? Então faz uma projeção de como nós vamos ficar daqui 40 anos, 60 anos. E eu brincando ali, Deus falando comigo: e se você não chegar a tudo isso? Eu pergunto para minha esposa: está pronta para ficar, filha? Porque para ir eu sei que ela está. Aí eu falei: sabe uma coisa? É melhor eu fazer a projeção dela, como que ela vai ficar velha. E aí Deus falou para mim: e se ela não viver tudo isso? Você está pronto para ficar? E eu falei: eu não estou. Irmão, é um tipo de evangelho que nós não queremos ouvir. E tem gente que foi pego tão despreparado nessa hora, que até hoje não se recuperou da morte de um ente querido, irmão. Até hoje está aí cambaleando. Ninguém sabe, mas Deus sabe o quanto isso ainda te dói. Quantas perguntas dentro de você que não foi respondida. Deus sabe, irmão, de como você ficou indignado com Deus, porque Ele não respondeu sua oração. Porque você clamou, embora politicamente, religiosamente, você diga: Deus sabe de todas as coisas. O problema não é Deus saber todas as coisas, é você não ter as respostas de todas as questões. É você não saber o propósito de todas as coisas. Porque na verdade, irmão, o que nós queremos é que as pessoas que amamos fiquem com a gente. Um pai e uma mãe de verdade quer o filho vivo. Um marido de verdade quer a esposa viva. Uma esposa de verdade quer o marido vivo. Um amigo de verdade quer o amigo vivo. Mas um dia o céu vai se calar. E nós temos que estar prontos para esse dia, para não negar a nossa cruz, continuar com Ele até o último dia, sem abalar a nossa comunhão. Porque muitos irmãos se perderam de Deus nessa época. Sabe, as perguntas que não têm resposta. Como pode uma criança tão jovem? Como pode um adolescente? Como pode o pastor? Como pode o irmão? Como pode? Poxa, por que Deus não fez nada? Por que Deus não livrou? Por que Deus não curou? Por que Deus não tirou da morte? Irmão, o fato é que o céu vai silenciar dessa forma para todos nós. Eu quero ir primeiro, irmão, né? Pensando bem, é melhor ir na frente. É ou não é verdade? Mas o fato, irmão, é que nós não temos o controle disso. Então só nos resta estar prontos, preparados,
Amém? Livro de Jó, abra sua Bíblia lá, por favor. Jó capítulo 1, antes de Salmos, meio da Bíblia, Salmos, antes, Jó 1, versículo 18. Jó capítulo 1, versículo 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer o quê? Primeira coisa que você pensa, fala: por que não morreu esse desgraçado também, que veio trazer a notícia? Para você pensar, um pai, uma mãe, ser vítima de uma tragédia dessa, de chegar alguém e dizer assim: olha, eu queria te falar. É melhor você sentar, porque como é que você dá a notícia? E aí a pessoa vai se angustiando e fala logo: olha, aconteceu uma tragédia, um furacão, um pé de vento e derrubou a casa, matou seus 10 filhos. Como seguir a vida, irmão? Como continuar? Como prosseguir? Versículo 20. Então Jó fez o quê? Acho que a primeira reação foi estabacar no chão. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e fez o quê? Chega a arrepia. Será que era a primeira coisa que você ia lembrar numa situação dessa? Não era, não. Irmão, ele ouve tudo aquilo, se levanta e começa o ritual de adoração a Deus. Rasga as vestes, raspa a cabeça, era o ritual da época. Se prostra em terra, e se fosse nós, ia darmos aquele grito: por quê? Ou então a gente ia desacreditar da notícia: não, você está mentindo, você deve estar brincando. Ou então a gente ia sair urrando, gritando por aí, desesperado. Recentemente minha mãe contou que lá para a região de Dracena, uma mãe chega em casa, o filho está enforcado. Ela sai de casa e se atira contra um caminhão na rodovia e morre. Porque ela não suportaria ter que ficar. Irmão, Jó, ele vai e adora a Deus. Aí ele diz assim, 21, disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o quê? Tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta o quê? Alguma. Irmão, nós precisamos ser guiados por Deus. Uma coisinha de nada dá errado, a gente já ameaça abandonar Deus. Uma porta que se fecha, a gente já fica: poxa Deus, sou dizimista.
Ele tem os 10 filhos mortos no mesmo dia. Sem falar todas as outras desgraças que tinham acontecido. Ele adora a Deus e diz assim: Senhor, eu vim nu, e é nu que eu vou voltar. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito és o teu nome. Meu Deus. Meu Deus, irmão. Posso falar uma coisa para você? Você vai prestar bem atenção. Seja filho, seja esposa, seja mãe, seja marido, seja esposa. Deus te deu, mas um dia Ele vai tomar. Então aproveita enquanto Ele não o faz. Um dia, quando esse dia chegar, o céu vai se calar, irmão. Você vai orar e a resposta não vai vir. Mas hoje, ouça o que o céu está te falando. Aproveite o que eu te dei. Ame mais. Facilite o relacionamento, irmão. Não perca tempo com mágoas, ressentimentos. Honre em vida. Homenageie em vida. Não se filie ao Facebook. Porque tem gente, irmão, até hoje está postando coisa na internet para gente que já morreu. Ah, irmão, tenha dó. Que tipo de ser humano você é? Que está usando a morte de alguém que você disse que amava para ter atenção, para você ter atenção, para você ter o tapinha nas costas, para você ter os cuidados, o carinho. Para. Não, pastor, mas é que me dói. Tá, aí você posta lá: saudade de você, mamãe querida. Você acha que lá no céu, no inferno, onde ela estiver, ela tem o WhatsApp? Ela tem Facebook? Porque isso é Facebook. Não, irmão, então aproveite enquanto eles estão vivos. Facilite o relacionamento, porque tem gente que dificulta o relacionamento, irmão. Tem gente que, olha, gosta de pôr barreiras no relacionamento. Seja um facilitador do relacionamento, seja um apaziguador, seja perdoador, seja misericordioso. Amém? Seja mais presente, seja mais real, seja mais verdadeiro, seja mais carinhoso, seja mais atencioso. Porque um dia o céu se cala, amigo. Amém? Gaste o dinheiro agora com a sua família. Porque depois que você morrer, você ainda vai dar despesa. Gaste agora. Leve o teu filho para tomar um sorvete. Leve tua esposa para comer no melhor restaurante. Você é doido, pastor? R$200 num jantar? R$200 não te deixa rico. Amém? Não vai te deixar rico, mas vai te dar uma noite de prazer com a mulher da sua vida. Porque um dia ela vai ser tomada de você. E aí? Quantos R$200 você não investiria para trazê-la de volta? Mas não vai ser possível. Amém? Invista, irmão. Acorda para a vida, porque o desafio do ser humano, do cristão, não é morrer, é viver.
O cristão está pronto para morrer, ele não está pronto é para viver. Ele não está sabendo é viver. Nós não sabemos viver com as pessoas que amamos e não saberemos viver na ausência deles. Então o céu hoje está bradando no seu coração: seja um facilitador do relacionamento, irmão. Sabe, não fica aí defendendo o orgulho próprio. Para pensar, se a última noite do seu marido fosse ontem, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, como é que você estaria hoje? Qual seria o seu estado emocional hoje? A vida está te dando mais uma chance, que é o dia de hoje. Amém, gente? Facilite as coisas, dedique-se mais, se empenhe um pouco mais, irmão. Filhos, compreenda um pouquinho mais os seus pais, os aborrecentes que estão aqui, porque vocês não sabem nada da vida e os pais só querem seus bens. E às vezes vocês batem de frente, questionam, arranca lágrimas dos pais. Ele só está tentando te proteger. É verdade que muitas vezes erra, mas erra querendo acertar. Seja mais tolerante, meninos. Seja mais paciente, aproveite. Amém? Deixa alguém cuidar de você, porque um dia não vai estar aí mais. Amém? Nós precisamos, irmão, olhar para essa realidade. Nós precisamos. Amém, gente? Porque ninguém aqui tem atestado para durar mais 40 anos. Eu não quero perder ninguém para a morte, mas pode acontecer. Não importa se você é muito jovem ou já está passadinho. Muitos jovens ainda podem ir na tua frente. Amém? Pensa nisso, irmão, porque um dia o céu se cala, mas é melhor ouvir o que ele está falando agora. É melhor. Porque o dia que ele se calar, você só tem uma alternativa. Volta lá para 2 Samuel para a gente encerrar. 2 Samuel 12. Credo, hein? Que palavra, misericórdia. Não gostei não, irmão. Mas a gente tem que suportar. É melhor ser guiado por Deus do que pelos homens. 2 Samuel 12, versículo 18. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal ainda faríamos. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está o quê? Morta. E sabe o que é pior no caso de Davi? Morreu por consequência do pecado dele. Irmão, não deixe ninguém morrer pela sua negligência. Os tempos mudaram, irmão.
Não é tempo de filho ficar brincando na rua como foi antes. Não é. Eu lembro, irmão, que escurecia e minha mãe com chinelo gritando: vem embora. Mas ela sabia, a gente estava ali brincando. Olha aqui a garotinha que nós começamos no início do culto ajudando, 12 anos, estuprada várias vezes pelo namorado que a mãe arrumava. Não é, irmão, os tempos mudaram. Seja chato, irmão. Pegue no pé, veja com quem está, veja as conversas que anda tendo, vigie a internet. Não seja tolo, papai e mamãe. Não pensa que você sentar com o filho e falar: filho, fala para mim, com quem que você anda conversando? Parece que você não foi jovem. Mãe, não queria falar não, mas isso aqui eu tô entrando aí pro crime, eu já vendi um baseado ontem, dei uma grana, acho que é isso que eu quero pro meu futuro. Você acha que o seu filho vai falar isso com você? Vai vasculhar, irmão, vai vigiar. Joga verde que ainda funciona, tá? Você que nunca deixa em lugar nenhum, deixa um dia e vai atrás para ver se é verdade. Eu não sei porque que eu estou te falando isso, mas vigia, irmão. Não perca ninguém por sua negligência. Eu vejo às vezes crianças pequenininhas, irmão, indo para a escola sozinha, de a pé na rua. Uma criança dessa é estuprada e chega em casa desse jeito. Como que um pai e uma mãe vivem depois? Por que facilitamos tanto? Esse negócio de ficar deixando filho dormir na casa de fulano, beltrano, para com isso. Para com isso, irmão. Irmão, a primeira vez que eu dormi fora de casa, eu já tinha 18 para 19 anos. Foi a trabalho. Quase morri. Perdi o ônibus. E falei: meu Deus, é livramento, porque eu não estava querendo ir. Tinha que ir para outra cidade. Aí falei: meu pai, acho que eu não vou não. É Deus que não quer deixar. E ele falou: não, vai, você não vai perder o emprego não. Foi lá, trocou minha passagem, piorou ainda, irmão. A viagem era 7 da noite, eu ia chegar no lugar umas 8, 9 da noite. Aí eu peguei o ônibus meia-noite, cheguei 4 horas da madrugada num lugar que eu nunca tinha ido, não sabia, nunca tinha saído de casa. Agora é um tal de: eu vou dormir na casa do meu amigo. É trabalho da escola. Nossa, que estudioso, né? Para com isso. E eu não culpo os filhos, porque é a moda. Eu culpo os pais. Um dia uma irmã chegou para mim e disse para mim: pastor, fala com meu filho. Falei: por quê? Pastor, fui buscar ele ontem na rua, 3 da madrugada. Encontrei ele lá caído, bêbado. Falei: não vou falar com ele não, irmão. Falei: eu vou falar com a senhora. Falei: por que a senhora foi buscar ele 3 da madrugada? Por que não foi 10 da noite? Ela olhou assim para mim, já se armou. Eu falei: a senhora encontrou bêbado, poderia ter encontrado morto. Saiu brava, irmão. Nunca mais vi na igreja. Até o dia que chegou a notícia que a filha estava num baile funk, tomou um tiro na coluna e está paraplégica até hoje. Amiga de vocês. Se eu tivesse ouvido o que o céu estava falando, não teria que aguentar o silêncio dele depois. Amém? Versículo 20. Então Davi se levantou da terra. 7 dias depois, irmão.
sem comer, orando, prostrado. Se lavou, se ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste a comer pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus não se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a quem? Acabou. Pronto para seguir em frente. Amém? Teve missa de 7º dia? Teve luto de meses? Teve não. A Bíblia diz, se você ler depois o próximo versículo, vamos ler aí para você ver. Versículo 24: então consolou Davi a Batseba, que era a mãe, sua mulher, entrou a ela, se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Consegue imaginar? Filho enterrado, ele vai, consola a mãe, já tem uma noite de amor com ela e já gera outro filho. Não ficou morrendo não, irmão. Não teve esse negócio de me leva junto. Teve não. Por que Deus? Teve não. É como o Cláudio Duarte fala, né? Já falei para minha esposa: filho, o contrato é até a morte separe. Então, o dia que morrer, ó, promete levar no cemitério e falar: beijo, tchau, até nunca. É claro que é de uma forma hilária, mas o que Deus está tentando nos falar, irmão, é que um dia um será tomado e o outro vai ter que ficar. E nós não podemos abandonar Deus, porque o céu se cala. Cristo está pregado na cruz e dizendo: Pai, por que o Senhor me desamparou? E não tem resposta. Minutos depois ele diz: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Embora ele não teve a resposta dos céus, ele sabia que o Pai estava lá. Amém? Ele estava dizendo: Senhor, olha, o Senhor não me responde, mas é nas suas mãos que eu entrego o meu espírito. O silêncio de Deus não é a ausência dele. Tem hora, irmão, que Deus não vai poder se manifestar. Por quê, pastor? Eu não tenho todas as respostas. Eu sei por que o Deus não se manifestou com Jesus aquele dia, e o motivo está bem na minha frente. Se o céu bradasse, tirasse Cristo da cruz, era você que ia ter que ir para lá. Agora, o porquê que a mãe vai e o filho tem que ficar? Por que o filho vai e a mãe tem que ficar? Por que o marido vai e a esposa tem que ficar? Eu não tenho todas as respostas. Eu sei que Jesus, o propósito era maior, e eu sei que quando chegar a nossa hora, Deus nos deu e Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Mas tem que estar pronto, irmão. Tem que estar pronto. Eu não estou dizendo que eu estou, eu estou dizendo que temos que estar. Amém? Temos que estar. Porque vai chegar uma hora que o céu não vai responder e a gente não pode abalar a nossa comunhão com Deus. Poxa Deus, a hora que eu mais precisei, o Senhor não me respondeu.
Na hora que eu clamei, o Senhor não me ajudou. Por que que levou meu filho? Por que levou meu marido? Por que levou minha esposa? A gente tem que estar pronto para seguir em frente. A minha avó foi uma serva de Deus, irmão. Enfrentou vários cânceres e o último ceifou a vida dela. A minha mãe quase morreu junto depois, definhou. E um dia um pastor em casa, e ela olhou para o pastor e falou assim: se a minha mãe era uma serva de Deus, por que Deus não curou ela? Que resposta, irmão, que a gente vai dar? Temos que estar pronto para seguir em frente. Davi, ele fez a leitura correta. Ele falou: olha, enquanto estava vivo eu orava e jejuava. Morreu, não vou mais orar não, viu? Não vou mais jejuar não. Não vou guardar luto não. Não vou fazer, não tem missa de sétimo, não tem. Acabou. Morreu, eu não posso fazê-la voltar para mim, mas eu vou até ela um dia. A consciência de Davi era tão grande que ele está dizendo: olha, ela foi na frente e um dia eu vou também. Viva, irmão. Viva para não ser atormentado pela sua consciência depois. Facilite os relacionamentos. Deus te deu, então desfrute do presente. Desfrute do presente que é a sua esposa. Desfrute do presente que é o seu marido. Desfrute dos seus filhos. Desfrute dos seus pais. Porque uma hora Deus vai tomá-los e você tem que seguir em frente. Diga glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos ceiar. Em nome de